Serão mortos, seu sangue cairá sobre eles. Se o homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se juntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal, e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vira dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados da presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se o homem se deitar com a mulher no tempo da enfermidade dela, ele descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da tua parentela, da sua parenta. Sobre si levarão a sua iniquidade. E também se o homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão. Morrerão sem filho. Se o homem tomar a mulher do seu irmão, imundícia é. Descobriu a nudez do seu irmão, ficarão sem filho. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Por isso me aborreci deles. Mas a vós outros os tenho dito, em herança possuireis a terra, e eu vou-la darei para possuirdes. Terra que manda leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imunda. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O homem ou a mulher que sejam necromantes, ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, seu sangue cairá sobre eles. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado por essa manhã. Nos ajuda, Pai, a compreender a Tua palavra. Nos ajuda a entender o que essa palavra que foi escrita há tantos anos atrás, como ela é importante para nós hoje. Nós não somos judeus, nós não guardamos as leis dos levitas, do templo, mas nós cremos, Senhor, como o Novo Testamento diz, que tudo foi escrito para o nosso ensino, tudo é útil para a nossa correção na justiça, para a nossa exortação, consolação. Então nos ajuda, Deus, a compreender o que a Tua palavra toda diz para nós, Senhor. O que Tu requer de nós aqui, nessa manhã, nesse texto. Abre nossa mente, ilumina nosso coração, derrama luz sobre nossas trevas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava vendo um debate essa semana entre dois judeus e dois cristãos. Fiquei decepcionado que os cristãos eles acabaram não respondendo muita coisa, né? Mas uma coisa interessante que um deles falou foi o seguinte: como é que vocês conseguem cumprir a lei dos judeus, a lei dos levitas, se 2/3 da lei que foi dada no Antigo Testamento eram referentes ao templo e não existe mais templo? Ou seja, vocês não conseguem mais cumprir aquela lei, porque não existe mais templo. E eles acabaram não respondendo, né? Deram uma desviada ali do assunto, mas assumiram que realmente eles não poderiam cumprir leis que dependem do templo, né? Então não existe mais templo. Como cumprir essa lei? Isso é muito interessante porque no raciocínio deles, a salvação deles depende do cumprimento da lei. E é muito importante isso, gente, porque os judeus, eles se consideram uma religião muito peculiar, né? Distinta de qualquer outra religião, mas isso não é verdade. Porque todas as religiões seguem o mesmo raciocínio dos judeus. Eles serão salvos por suas obras, cumprimento da lei. Só o cristianismo é a única religião, acredite nisso, é a única religião que promove a salvação pela graça somente. Não existe nenhuma outra religião. Nem os judeus, que pegam a mesma Bíblia, o Antigo Testamento, conseguem compreender isso. Por quê? Porque só em Cristo Jesus é que a gente consegue entender de fato
o Antigo Testamento. Quando eles falavam isso, os judeus se ofendiam, né? Mas essa é a verdade. A gente não consegue entender o que esse texto está dizendo para nós sem Cristo. Então a gente não deve jogar esse texto fora de forma alguma. Essa é a palavra inspirada de Deus, útil para nós hoje, mas ela só é útil para nós hoje em Cristo Jesus, se você compreender como isso se refere à nova aliança, ao nosso Senhor, Deus encarnado. Nós vimos na primeira parte, na primeira metade do livro de Levítico, capítulo 1 ao 16, vocês lembram até o dia da expiação, capítulo 16, a ênfase estava sobre o culto. A gente viu ali várias ofertas, né, descrição de várias ofertas, e como eles deviam se portar dentro do tabernáculo, a morte dos filhos de Arão e todo o cuidado o sacerdote devia ter oferecendo os sacrifícios. A partir do capítulo 17, a segunda metade do livro de Levítico, a gente vai ver uma ênfase sobre o comportamento das pessoas, a conduta delas, a ética do povo de Deus, tá? Especialmente leis referentes à imoralidade sexual, à idolatria, ao assassinato, ao incesto, o amor ao próximo de modo geral, ou seja, cumprimento dos 10 mandamentos. Tá? É isso que a gente passa a ver, então, a partir do capítulo 17. E a ideia do livro, irmãos, da estrutura do livro de Levítico, é muito importante, é mostrar essa relação entre o conhecimento de Deus, a adoração a Deus e a transformação da nossa vida. Então você se relaciona com Deus, você vem adorar a Deus no culto, primeira metade do livro de Levítico, e como isso resulta numa nova vida, como o povo agora passa a se portar diante desse Deus. Ou seja, o fundamento da nossa ética, a base da nossa conduta, da maneira como a gente vive, é o nosso relacionamento com Deus, é viver com Deus, é se relacionar, é manter uma intimidade com esse Deus. Ou seja, em outras palavras, o culto, a adoração a Deus é o fundamento da nossa vida, fundamento da nossa ética, da maneira como eu me relaciono com o meu próximo, como eu constituo a minha família, como eu me relaciono com o meu próximo no trabalho, como eu me entretenho nesse mundo, como eu converso, como eu vejo, como eu pego. Eu faço assim baseado na maneira como eu adoro. Não há nenhuma religião que promova isso da forma como a Bíblia promove, a não ser de modo deturpado. Então Deus está trazendo uma verdade fundamental aqui. A maneira como você adora e se relaciona com o seu Deus vai dizer como você vai viver a sua vida nesse mundo. Tá? Outra forma de ver essa relação é a glória de Deus na primeira metade do livro e a santidade de Deus. A glória de Deus, a sua pompa, a sua majestade, a sua dignidade e a sua santidade. Ou seja, quem Ele é na sua essência e o que Ele faz, o que Ele pratica e o que Ele requer de nós. Porque é interessante, irmãos, o que é a santidade? A santidade é a emanação da glória de Deus. É a perfeição moral de Deus que flui da sua glória. Perfeição moral de Deus que vem da sua glória. Nós não podemos ver a glória de Deus, mas nós podemos ver a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim. Essa é a visão que eu tenho de Deus, a sua vontade. Ou seja, quando eu vivo a vontade de Deus na minha vida, a glória de Deus veio sobre mim. Então, a glória de Deus que é estampada no culto solene, ela é trazida para a vida do seu povo. O propósito da santidade é a união com o Senhor. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E acrescento um ponto, que a santidade também tem o propósito de nos manter em comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Então, irmãos, essa parte do nosso texto, ela mostra também um contraste entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. Os falsos deuses são imorais. Eles são mentirosos. Eles são assassinos. Os falsos deuses são deuses violentos, são deuses descontrolados. Os falsos deuses, os deuses da cultura pagã, da mitologia pagã, são deuses que são humanos. E o pior de tudo, eles são humanos no seu pior estado. Eles são humanos depois que o ser humano foi tomado pelo pecado. Os falsos deuses, eles são deuses tomados de violência e corrupção.
São deuses que se digladeiam entre eles. A mitologia diz que um Deus se levanta contra outro Deus, porque um Deus cobiçou a coisa do outro Deus, e outro Deus ficou com inveja do outro Deus. Essa é a mitologia pagã. Essa é a história dos falsos deuses. O Deus bíblico é totalmente, absolutamente diferente. Porque o Deus pagão, ele é feito à imagem do homem. E o Deus bíblico, ele é distinto de nós. Mas nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então a gente viu já que no capítulo 18 e o capítulo 20, eles têm uma relação. Hoje a gente vai falar do capítulo 20, tá? O capítulo 20 ele é muito parecido com o 18. Eu aqui tomei muito cuidado para não pregar duas vezes a mesma coisa. Mas o capítulo 20 ele tem alguns acréscimos. Ele acrescenta as punições dos pecados por exposto no capítulo 18. Então o capítulo 18 ele vai falar que vocês não devem se comportar como os outros povos na imoralidade, na idolatria, no ocultismo, né, na bruxaria. Mas aqui ele repete isso e acrescenta as punições. As punições. Aí isso é muito importante, irmãos. Matthew Henry, por exemplo, ele diz assim: se os homens não evitam as más práticas, porque a lei de Deus chama essas práticas de pecado, então eles vão evitar essas práticas, porque a lei chama essas práticas de morte. Ou seja, os homens eles vão buscar não cair nesses pecados por causa da punição. Ou seja, eles vão ser tomados por um sentimento de autopreservação. Eu não vou cair na imoralidade porque isso vai destruir a minha vida. Esse é o acréscimo do capítulo 20. Então o capítulo 18 diz, não pratique a imoralidade sexual. E o capítulo 20 diz, porque se você praticar, você vai morrer. Isso é interessante porque o capítulo 20 explica pra gente que o pecado gera morte. Por isso o capítulo 20, ele não diz só que o adultério ou a idolatria é errado. Ele diz que isso traz morte, isso traz destruição. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o princípio. Então, eu não devo praticar porque é pecado, mas eu também não devo praticar porque eu vou morrer, porque isso vai destruir a minha vida. Esse é o papel do capítulo 20. Então, irmãos, a ideia desses dois capítulos é falar de pecados que eram praticados em relação ao culto dos cananeus. Vocês estão indo para Canaã, cuidado para vocês não caírem no pecado deles. Cuidado para vocês não caírem nesse pecado. Outra coisa interessante aqui nesse capítulo, sobre esses pecados que são tratados aqui, é que esses são pecados, irmãos, que eles não contaminam só a pessoa que está caindo no pecado. Esses pecados descritos aqui, eles são pecados, que o texto diz, contaminam a terra, e contaminam a comunidade, e contaminam o santuário. Então, o pecado da imoralidade, o pecado da idolatria, o pecado do assassinato e o pecado da feitiçaria, eles contaminam não só o indivíduo, mas a comunidade. É por isso que a gente vai ter um princípio aqui, ele diz assim, e quem viu e não fez nada, também será eliminado. Porque isso diz respeito a toda a comunidade. Toda a comunidade. Então era por essa razão que as infrações sexuais, por exemplo, elas não eram consideradas uma coisa privada. Então você vê alguém dizer assim, o político dizer assim, eu sou contra o incesto, mas quem quiser fazer, faça privadamente. Faça na sua casa. Mas não é bem assim. Não é somente isso, porque a imoralidade sexual, ela não é uma coisa somente privada, ela contamina toda a comunidade. É só olhar para o nosso país, é só olhar para a nossa comunidade. Porque ela tem uma íntima relação com o meu próximo. Porque ela não pode ser praticada sem o outro. E ela transforma a vida do outro. E ela condena a vida do outro. Então a gente acaba tirando o fundamento da sociedade. Então ele diz que esse pecado contamina a terra. Comportamento religioso, comportamento moral, irmão, de cada pessoa impacta a vida dos seus vizinhos. Dos seus vizinhos. A comunidade inteira era responsável por executar a pena de morte. Então Moisés diz assim, toda a comunidade vai apedrejar o indivíduo. Toda a comunidade.
Não se tratava de um ato de vingança pessoal, mas de uma necessidade que vinha da aliança, do pacto, para a sobrevivência da nação, para que a nação permanecesse. Então a nossa cultura, irmãos, defende que as questões sexuais, né, privadas, que a gente não deveria legislar sobre isso. Deixa o povo fazer o que quiser, com o animal, e aí você vê onde isso vai dar, né? Tem uma minoria que quer praticar tal coisa. Deixa, é a vontade deles. Vamos dizer uma música de uma cantora brasileira, né? Desde que eu não faça o outro sangrar, ela diz. Eu posso fazer no meu esconderijo sozinho. Aí alguém diz assim, alguém que tem um sentimento de suicida, é um sentimento pessoal, ué. Deixa a pessoa fazer o que ela quiser. Mas a lei dos homens, a lei não permite isso. Por quê? Porque isso não diz respeito a você somente. Isso diz respeito à comunidade inteira. Então não é proibido deixar que uma pessoa se mate. Nossa cultura, ela está afundando, isso é interessante, ela está afundando por defender uma espécie de individualismo egoísta que está acabando com a sociedade inteira. Nossa cultura vive uma esquizofrenia, porque a gente defende um coletivismo egoísta que destrói a comunidade inteira. Então a estrutura do texto, irmãos, ela parece muito confusa, mas está dividido exatamente assim, veja só. A gente tem leis contra Moloque, contra o deus Moloque, contra a adivinhação, que se repete no início do capítulo, verso 6, e no final do capítulo, verso 7. Depois a gente tem leis contra a desonra dos pais, mais uma vez, e contra a imoralidade sexual, que vem depois no verso 9 e depois lá no final, no verso 21. E aí ali no meio do sanduíche, no hambúrguer do sanduíche, a gente tem exortação para que o povo seja santo. O verso 8, o verso 7, 8 e o verso 22 a 26. Então isso aqui é uma estrutura de sanduíche, né? A gente vai fechando o texto até o centro do texto, que é a exortação à santidade. Tá? Vamos entender essas três categorias aqui de leis. Ele diz leis contra Moloque e contra a adivinhação, verso 6 e verso 27. O texto diz, irmãos, é muito interessante, veja o verso 6, por favor. O verso 6 diz assim: quando alguém se virar para os necromantes e os feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do seu povo. Veja, por favor, o verso 4 e o verso 5, diz assim: se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Veja só, irmãos, é muito importante a gente notar que o texto ele faz uma relação íntima aqui entre idolatria, promiscuidade sexual, especialmente o incesto, a relação de parentesco, de consanguinidade, desestrutura familiar, tem a ver com a idolatria, a prática da adivinhação e a consulta aos mortos. Então ele faz essa relação, porque é muito importante você perceber que isso tem a ver com o culto. Esses pecados aqui têm a ver com o culto dos cananeus. Eles praticavam essas coisas no ato da adoração. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, ou já ouvido falar. Que certas religiões praticam a adoração aos seus deuses banhado na promiscuidade. Né? Então isso é uma coisa muito antiga. Quem era Moloque? Por que o texto fala especialmente de Moloque? Por que ele não diz os falsos deuses? Todos os deuses, eles tinham uma série de falsos deuses, mas ele destaca aqui Moloque, porque eles ofereciam os seus filhos em sacrifício a Moloque. Que coisa terrível, porque era a junção da idolatria com o assassinato, com o fruto da relação entre o homem e a mulher. Mas não só isso, porque Moloque era chamado na Bíblia de a abominação dos amonitas. Era o deus dos amonitas. E quem eram os amonitas, irmãos? Os amonitas eram a descendência de Ben-Ami. Ben-Ami era o filho de Ló com a sua própria filha mais nova.
Moloque era o deus de uma descendência que foi fruto de um incesto. Ló com a sua própria filha. Moloque era o deus da promiscuidade, deus do assassinato, deus da idolatria, da promiscuidade sexual. Então não é à toa que ele destaca esse falso deus aqui. Então nessa primeira parte do texto a gente vê as leis contra a prática da idolatria, em conjunto com a consagração dos filhos a Moloque, o assassinato dos filhos por meio do fogo e a prática da adivinhação. Quando os cananeus queimavam seus filhos, eles não estavam simplesmente destruindo seus filhos. Na cabeça deles, eles estavam dedicando seus filhos. Eles estavam dedicando seus filhos ao Deus deles. Era uma consagração. A gente batiza os nossos filhos, eles queimavam os filhos deles. Que coisa, né? Então, essa abominação que eles praticavam, é claramente proibida por Deus, né, sacrificar o filho assim, foi praticada por Israel depois. No livro de Reis, houve alguns reis, especialmente 2 reis, que ofereceram seus filhos a Moloque. Israel, que foi advertida enfaticamente, caiu nesse pecado terrível. Irmãos, o que é que pode segurar o nosso coração? Você percebe como é que o nosso coração é enganoso? Como é que ele é desenfreado? A gente tem o próprio Deus exortando aquele povo. A gente tem uma ênfase sobre um pecado terrível que traria uma destruição iminente, absoluta sobre aquele povo. A gente tem o exemplo dos povos afundando na sua idolatria, na sua cultura, para que a gente olhe e diga assim, eu nunca vou praticar um negócio desse. Mas ainda assim eles caíram nesse pecado. Aí me diga, o que pode segurar o nosso coração? Só Deus pode frear o nosso coração. Não basta que Deus diga, não faça isso. Ele precisa transformar o nosso coração. Vocês entendem como é que a gente é perigoso, como é que a gente é problemático? Não há nenhuma ciência capaz de transformar o nosso coração. Então, o judeu, ele, em qualquer outra cultura, qualquer outra religião, não compreendeu que nós não podemos ser salvos pela lei. A prática da adivinhação é interessante. Era um costume pagão desde os tempos antigos. E isso foi praticado também em Israel. O livro de 2 Reis vai mostrar isso o tempo todo, como é que Israel caiu na mistura das religiões, o sincretismo. O que é a adivinhação? Quando eles praticavam adivinhação no sangue dos animais, no céu, nas nuvens, nas estrelas, eles tentavam descobrir a vontade dos deuses. Como é que a gente sabe a vontade de Deus, irmão? A sua palavra. Isso é interessante porque a Bíblia, o povo de Israel era distinto nisso. Eles deviam se satisfazer com a revelação que Deus ia dando progressivamente. Nós hoje temos a Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, por favor, rapidamente, em Isaías capítulo 8. Abra lá no profeta Isaías, capítulo 8. A partir do verso 12, irmãos, por favor. Isaías capítulo 8, verso 12 e 13. Isaías capítulo 8, versos 12 e 13, diz assim: Não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Isaías 8, 12. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Veja agora o versos 19 e 20. Versos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Ou seja, se eles não falarem conforme a palavra, jamais terão luz, jamais verão a alva.
A palavra de Deus deve direcionar a nossa vida. Não importa quão impressionante é, que experiência você já teve no passado, ou com um líder tal, com religião tal, na igreja tal. Se isso contraria a Bíblia, jamais veremos a alva. Não haverá luz sobre nós. Então, desde sempre, o povo de Deus, os israelitas, eles eram um povo singular entre os pagãos. Os pagãos se afundaram no misticismo, na ignorância, porque eles esperavam revelações superficiais dos mortos, dos demônios. Mas Deus nos deu a sua palavra. É a sua aliança. O que nós fazemos hoje, irmãos, nos nossos dias? Quantos não estão se entregando a falsas revelações? Quantas igrejas não misturaram o cristianismo, a palavra de Deus, com adivinhação, com idolatria, com religião oriental, medicina oriental, prática de adivinhação, de CPF, de doença, do nome da pessoa? Isso não é cristianismo. Pior ainda, quantos de nós não têm entregado os nossos filhos a falsos deuses? Quantos não estão dando seus filhos em nome de uma causa, de uma ideologia nefasta, até matando seus filhos? O aborto é uma prática que flui da idolatria. Quantos se perguntam o que aconteceu aos seus filhos porque eles praticam tais coisas, porque amam esse mundo, quando na verdade desde a infância eles foram dedicados a Moloque, eles foram entregues à doutrinação, eles passaram horas sendo doutrinados na internet, vendo programas que sem nenhum crivo entrou na cabecinha deles, no coração deles, acabou com a cabeça deles. Foram ali sendo doutrinados pelo irmão do Felipe Neto, vendo um monte de absurdo, de besteira, e eles cresceram e acabou com a cabeça deles. Estão sendo entregues a Moloque. Matthew Henry diz assim, irmãos, mais uma vez: ficamos chocados com a crueldade antinatural dos antigos idólatras por sacrificarem os seus filhos. A gente deve ficar assim. Mas não há muitos pais que, por meio dos maus ensinamentos, do seu mau exemplo, pelos mistérios da iniquidade que mostram aos seus filhos, os dedicam ao serviço de Satanás, encaminham a sua ruína eterna de uma maneira ainda mais lamentável. Que contas esses pais devem prestar a Deus? E que encontro terão com seus filhos no dia do juízo? Esse mundo é conduzido por uma ética pagã. Essas práticas que a gente vê hoje não são práticas aleatórias. Elas são fruto de uma fé. Então, cuidado, irmãos, com a maneira como as crianças têm sido ensinadas. Algumas coisas são muito óbvias, né? Mas é assustador ver tantos pais se perguntando onde nós erramos. Outras coisas são mais sutis. Muitas vezes a gente acha que está fazendo uma coisa certa, mas a gente está seguindo o fluxo desse mundo. Então a gente deve abrir os nossos olhos, discernir o que é idolatria, o que é paganismo, o que é secularismo que está entrando dentro da nossa casa. Então, percebam como é que o texto foca na família. Ele diz: cuidado com a idolatria, com Moloque. Aqueles que entregam seu filho a Moloque serão destruídos, e aqueles que viram isso e não fizeram nada serão eliminados. Percebam como é que o Senhor aqui, ele usa um conceito para definir a idolatria. Se você vê, irmãos, por favor, se você viu o verso 5 do capítulo 20, ele diz assim: eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, o eliminarei do meio do seu povo com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Ele define a idolatria como prostituição. Veja como é que a idolatria está ligada à prática da prostituição. Ele usa um termo aqui singular, ele diz: a adoração a Moloque é adultério. Por que isso? Por que Israel define desse jeito? Não havia nenhuma outra religião que definia a adoração ao Deus desse jeito. Por que Deus diz que
O falso culto é prostituição, porque a idolatria é a quebra do pacto, é a quebra da aliança, porque Deus se casou com o seu povo. E a idolatria é trair a fidelidade do nosso Deus. Quando pela primeira vez isso aconteceu, quando Deus fez uma aliança com o povo no Sinai, então Moisés desce com a lei, que é a aliança dele com o seu povo, ele vê o povo adorando um falso Deus, um bezerro de ouro. Então ele quebra as tábuas da lei, dizendo: vocês quebraram a minha aliança, vocês quebraram os votos. Então ele diz: isso é prostituição. Veja essa conexão profunda. O Senhor diz que se voltará contra o homem que entregou seu filho a Moloque, e contra todos que viram isso e não fizeram nada, o texto diz. Vocês percebem que aquele que entregou e aqueles que viram e não se manifestaram contra isso, todos aqueles que entraram numa aliança perversa, eles se juntaram para entregar a criança ao falso Deus. Eles permitiram que as crianças fossem entregues ao falso Deus. Toda a comunidade. Eles não protestaram contra isso. Eles não protestaram contra as leis que são decretadas em desfavor da igreja, das famílias. Eles não protestaram contra o aborto. Eles não protestaram contra a entrega compulsória dos filhos ao Estado, à escola. Isso é idolatria. Então as crianças foram arrancadas do braço dos pais. E elas passam a maior parte do tempo nos braços do Estado, de outras famílias. A gente vive, irmãos, num país em que foi se normalizando a sensualidade das crianças. Pouco se protesta contra isso. A gente vê, a gente não fica indignado, a gente não fica doente com isso, é uma coisa que devia tomar o nosso coração de preocupação e orar e fazer algo, né? Graças a Deus existem movimentos, né, cristãos que lutam contra isso, mas veja onde a gente chegou. Se normalizou isso. É comum você sair na rua e ver uma criancinha dançando funk com um short curto. Isso é uma nação entregue ao falso Deus, à idolatria. Então ele passa a falar de leis contra a desonra aos pais e leis contra a imoralidade sexual, versos 9 a 21. É importante a gente perceber essa relação. Veja o verso 9, por favor. Versículo 9 diz assim: se um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, e o seu sangue cairá sobre ele. Aí então ele passa, a partir do verso 10, a falar de toda sorte de imoralidade sexual, enfatizando especialmente o incesto. Eu quero que vocês peguem esse fio aí do raciocínio de Moisés, porque era uma promiscuidade, mas era uma promiscuidade na família. Então, o texto, mais uma vez, ele faz referência direta ao quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Veja a importância do quinto mandamento. Antes ele falou: vocês quebram o quinto mandamento e os meus sábados. Agora ele fala: vocês desonram os pais e vocês praticam a imoralidade, quebram o quinto e o sétimo mandamento. A autoridade dos pais é a base da sociedade. Esse é o primeiro mandamento da segunda tábua da lei. Se a gente não honra os nossos pais, a sociedade ela começa a afundar. Escute isso, tá? Você jovem que não gosta das regras dos seus pais dentro de casa. Muito cuidado, né? Especialmente os jovens que têm pais que não são crentes. Adolescentes, crianças, devem obedecer seus pais, honrar seus pais. A não ser que seus pais levem você ao pecado, senão você deve honrar o seu pai. Meu pai é ímpio, meu pai é promíscuo, meu pai é incrédulo, meu pai não acredita em Deus, meu pai não... Você deve honrar seus pais. Quando os jovens desprezam o ensinamento dos seus pais, eles cometem dois graves tropeços. Primeiro, os jovens eles necessitam da experiência de seus pais. A única maneira de obter essa experiência é ouvindo a instrução de seus pais.
Os pais, eles já percorreram um caminho longo, né? Já passaram por muita coisa. Então, isso é um princípio fundamental da vida, irmãos. É por isso que o mandamento diz que quem não honra o pai morre cedo. Porque os pais já viveram muito, eles ensinam como viver muito. Então a gente precisa da instrução dos nossos pais. O segundo ponto é que repudiar os pais é repudiar o próprio Deus. Porque a autoridade está fundamentada no caráter de Deus. Então o texto, ele traz uma série de pecados sexuais logo após esse mandamento. E vários deles se referem à prática do incesto, você vai perceber. A relação incestuosa dentro de casa, né? Ou seja, a família, que era a base da sociedade, desvirtuou-se completamente. Ela sucumbiu dentro de si. Ela não sucumbiu com os de fora, ela afundou dentro de casa. Ela afundou dentro de casa. Então, irmãos, são verdades duras, é incômodo a gente ler esse tipo de texto, mas perceba que Deus está advertindo aqui contra as práticas dos pagãos, é isso que está sendo praticado lá fora. Você tem leis sendo defendidas nos Estados Unidos sobre uma coisa chamada poliamor. Poliamor. Trisal. Então, isso aos poucos vai ruindo o fundamento que mantém a sociedade. Escute, então. Você tem sofrido o erro da sua família, dos seus tios, dos seus pais, especialmente. O que você deve fazer quando você ouve essa palavra? Você deve compreender que a base desses erros, que acabam afundando a sua casa, é a idolatria. Abandonaram a Deus. É um erro de compromisso fundamental do coração. Eles não têm compromisso com Deus. Eles estão cegos. Eles não veem. Você deve temer a Deus, somente a Deus. Eu não tenho um pai temente ao Senhor, uma mãe temente a Deus. Mas Deus é o seu pai. E Ele deu a sua palavra, você tem a sua instrução, a instrução de Deus continuamente diante de si. Lembre disso. Faça a vontade de Deus, primeira coisa. Segunda coisa, ore pela sua família, não desista de orar pela sua família. Não siga os passos da sua família, mas ore pela sua família. Seja como um peregrino que não seguiu o rumo da família e saiu e foi em rumo a Nova Jerusalém, mas ele orou por sua família. Se você puder, identifique os ídolos da sua família. Pai, mãe, meu irmão, minha irmã, isso aqui está errado, isso aqui vai destruir a sua vida. Com muito cuidado, com muita humildade, mostre que a palavra de Deus ensina sobre essas coisas. Existe uma palavra aqui, irmãos, uma palavrinha muito interessante. No verso 17, se você observar, por favor, diz assim, verso 17. Se um homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é. Torpeza é. Eu descobri algo interessantíssimo aqui nesse texto. A palavra torpeza no original, ela é a mesma palavra para bondade e graça. Misericórdia, fidelidade. É o amor pactual de Deus. É a palavra hesed no hebraico. É uma palavra que é traduzida só em 3 lugares na Bíblia. É traduzida por torpeza, vergonha ou desgraça. Mas nas outras 300 vezes, ela é traduzida por amor, ou fidelidade, ou misericórdia. Que coisa estranha, né? Por que a Bíblia, por que Deus está usando essa palavra aqui no sentido de desgraça, quando o sentido comum dela é graça? Como é que pode isso, né? É uma língua misteriosa. Mas o que a Bíblia está ensinando para a gente aqui é que esse tipo de ato, essa promiscuidade, é uma deturpação da aliança, da graça de Deus. A desestrutura, aquilo que eu faço que destrói a minha família, é uma deturpação da graça de Deus. Não é graça, é torpeza, é desgraça. É uma deturpação do amor pactual, da aliança. Então ele diz que essa relação não é graciosa, é desgraciosa. Então alguém diz assim, respeite o homem que se relaciona com outro homem, é o amor.
Isso é amor. Aí na mesma palavra a Bíblia diz, isso não é amor, isso é desamor, isso é desgraça, isso não é graça. Vergonha é, torpeza é. Que coisa impressionante, porque num ato semelhante, eles acabam com a graça de Deus, eles se voltam absolutamente contra a graça de Deus. E eles dizem, isso é amor, mas a Bíblia diz, isso não é amor, isso é desgraça. Isso é deturpação do caráter, da aliança de Deus. Irmãos, há muita coisa para falar sobre isso, mas eu quero terminar, então, nos versos 22 a 26. Os versos 7 e 8, ele vai trazer outra categoria no texto, a exortação à santidade. Aqui não mencionando mais nenhuma lei específica, a gente vai aprender o que é a santidade de fato. A santidade, se você observar o verso 7 e 8, por favor, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor, sou santo, eu, Senhor, sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. E o verso 22, por favor, o verso 22 assim: guardai, pois, todos os meus estatutos, todos os meus juízos, cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. A gente aprende aqui então o que é santidade. O que é santidade? A santidade é separação. Na prática, que é a separação dos outros povos. Não pratique essas coisas que eles praticam. Não seja influenciado por eles. Não vista a roupa deles. Não escute o que eles escutam. Não veja o que eles vejam. Não pratique os costumes desses povos. Isso é santidade, separação. É por isso que ele vai voltar mais uma vez e vai dizer: não misture os animais. Não misture as roupas. Não misture. Santidade. O que é que você tem feito? Que é uma influência direta das suas amizades com esse mundo. E que, na verdade, sutilmente ou grosseiramente, de forma gritante, tem afastado você de Deus. E você não tem tido força para sair de lá. Você precisa arrancar o mal pela raiz. Muitas vezes é necessário perder amizades, para que você não perca a sua alma. E veja como é que Deus trata a santidade de duas perspectivas. Ele diz numa perspectiva positiva, ele fala: viva desse jeito, pratique os meus mandamentos. Mas por outro lado ele fala: não ande nos costumes desses povos. Os que amam a lei do Senhor, irmãos, eles não andam nos costumes desses povos. Porque Paulo diz que os maus costumes corrompem. Então, a idolatria, o assassinato, a promiscuidade contaminam a terra, contaminam a comunidade. Por que a gente está num país de maioria, quase que evangélica maioria, né? Com a previsão aí de passar o catolicismo romano? Como é que pode o nosso país, parece que se afunda cada vez mais na corrupção, nada muda? Na Reforma Protestante, um punhadozinho de gente transformou o mundo inteiro. E aqui, metade da população não faz diferença nenhuma, porque isso não é cristianismo. Isso é sincretismo religioso. Não é a igreja do Senhor. Isso é um centro de adivinhação, de práticas de misticismo barato, onde não se prega a palavra de Deus. Não é cristianismo. Por isso o nosso país é imoral. Por isso a gente tem uma cidade no nosso país, chamada Cidade Maravilhosa, que tem uma imagem de Jesus de braços abertos, e é a cidade afundada na violência e na promiscuidade. É o berço da violência, da corrupção, do funk e da promiscuidade. Mas tem uma imagem corrupta de Deus abraçando a cidade. Como é que pode isso? Porque não é uma cidade entregue a Deus. Porque isso é uma deturpação da lei de Deus. Então a gente precisa, irmãos, a gente precisa orar.
A gente precisa, antes de buscar uma reforma social, política, de participar de protestos no dia do Senhor, a gente precisa vir à igreja, guardar o dia do Senhor, orar e clamar por um avivamento. As igrejas precisam se arrepender, os pastores precisam se arrepender dos seus pecados. E a verdade precisa ser ensinada e vivida. É disso que nós precisamos. Então ore ao Senhor, seja fiel. Nenhuma moral vai nos salvar, só Deus pode nos salvar. E Ele fez isso. Ele abriu o céu, rasgou o céu, desceu até aqui. Cumpriu a lei que nós quebramos, levou sobre si as nossas transgressões. Ele intercede por nós. E Ele então diz, agora viva para mim. Eu morri por você. Agora viva para mim. Isso é cristianismo. Isso é vida para o Senhor.